Sempre vai ter caos. O que eu ensino essas empreendedoras sobrecarregadas a fazer é, apesar do caos, apesar da tempestade, como você consegue dirigir o seu barquinho. Ou seja, que estado mental você precisa ter e organização mesmo. Não, esses são os nossos processos, esse aqui é onde a gente quer chegar, esses aqui são os nossos indicadores, para que eu esteja tranquila mesmo quando o mundo está caótico ao meu redor. Processo, você acha que é top 3 importância dentro de uma empresa? Empresa barra empresário, né? Na vida de um empresário, ele tem um processo para tudo, porque você falou que comunicação é uma delas, né? Cara, tem três pilares que eu acredito que qualquer líder ou empreendedor precisa ter. Tirando a parte técnica da área claro, dele, né? Isso ele tem que ser excelente, né? Isso aí não tem nem o que discutir. Mas Sim. Tirando isso, um deles é mais técnico e os outros dois são mais comportamentais. O técnico é a sua capacidade de discernimento e planejamento estratégico. Você saber para onde você quer levar a companhia, você ter OKRs, né? Ou seja, você ter metas para isso, você conseguir tomar decisão em cima de critérios objetivos, você ter a capacidade de análise, que é o que acontece muito, por exemplo, agora que a gente está com a IA, principalmente, você acaba tendo acesso a muitos dados, certo? E aí a IA gera muitos gráficos. E aí a pessoa fica, tá bom, mas so what, né? E daí? O que eu faço com isso? O que eu estou querendo descobrir com essa quantidade absurda de gráficos aqui que está na minha frente? Tem que interpretar esses dados. Que conclusão, né, que eu tiro sobre isso para o meu negócio? Então esse é o primeiro. Sua capacidade de planejamento estratégico, sua capacidade de discernimento e tomada de decisão. O segundo é clareza mental. Do ponto de vista da neurociência, e é aqui que entram os processos, tá? Do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro ele funciona como se fosse um celular mesmo. O celular, quando você abre, e provavelmente o seu pai e a sua mãe, se você está nos ouvindo, faz isso. Tem 30 milhões de abas abertas, porque não sabe fechar as abas. E quanto mais abas abertas você tem no seu celular... mais se sobrecarrega, né? Mais travado ele fica, mais lento ele fica. Na nossa cabeça existe o mesmo processo, a gente chama de nós abertos. Quanto mais assuntos em aberto na cabeça, que você tem que ficar se lembrando, por exemplo, tem que dar parabéns para fulano, tem que dar parabéns para fulano, sabe? Aqueles pensamentos que vêm. Quantos mais pensamentos abertos a gente tem, menor a nossa capacidade de processamento e de funções executivas. O que são funções executivas? Criatividade, resolução de problema, tomada de decisão. Tudo isso fica prejudicado. Então, o segundo pilar é a clareza mental. Para isso, primeira coisa, gente, é uma técnica que as pessoas acham idiota e porque elas acham idiota, elas não fazem. Tira da sua cabeça e coloca no papel. Muito bom. Ou coloca no celular. Vai anotando, não deixa. Porque enquanto está na sua cabeça, você está usando um cérebro que é caro do ponto de vista energético por uma coisa besta. Lembrar de comprar tomate no supermercado. Sabe? Você está usando sua capacidade de tomada de decisão para o seu negócio por umas coisas assim... Simples. Como o tomate do supermercado. Então anota, tira tudo da sua cabeça e anota. A segunda coisa, depois de você tirar tudo isso da cabeça, é você ver o que você consegue transformar em processo. Tem coisa que você faz todos os meses. Primeiro, ela é possível de ser deletada? Existe alguma maneira de eu não precisar fazer isso todos os meses? Depois, se eu preciso fazer todos os meses, existe alguma forma de eu automatizar ou esse delegar, processo? Né? Ou delegar? Automatizar antes, né? Porque a gente está vivendo numa era que isso é possível, principalmente com a IA, né? Tenta automatizar, depois disso delega. Cria um processo para que a pessoa para a qual você delegou a tarefa consiga executar da melhor forma possível. E aí você consegue ter mais clareza mental para pensar no todo, para conseguir dirigir o seu barquinho nesse caos. Esse é o segundo pilar. É por isso que é tão importante o processo. E o terceiro é a comunicação. É você, primeiro, ter uma comunicação eficaz e eficiente com a sua própria equipe. Ou seja, você saber delegar a tarefa, porque delegação não sai perfeita por osmose. Feedback bem feito. Você saber estruturar uma reunião que te leve a algum lugar. Porque as reuniões, o mais comum que a gente vê, né? São aquelas reuniões que duram 30 milhões de horas e ninguém sai de lá sabendo o que é para fazer. Especificamente,
Você sai mais ou menos com a ideia. Mas especificamente o que cada um vai fazer. É um desafio. Então, essa parte da comunicação assertiva e presença executiva, que é a parte mais de oratória. Que hoje em dia não tem como um líder fugir disso. Eu acho que você sabe melhor que eu sobre isso. Porque não existe hoje em dia você não aparecer. Você vai aparecer para o seu cliente, você precisa ter presença para o seu cliente ver que você tem autoridade no que você faz. Você precisa aparecer na rede social e saber se comunicar direito. E às vezes você tem um potencial gigantesco. Você é excelente na sua técnica, impecável. Você tem um currículo do caramba. E você vê pessoa muito menos qualificada que você se dando muito melhor. Simplesmente por conta de presença. Porque ele apareceu, ele foi visto, né? Porque ele foi visto. É. Você tem que saber ser visto. Então, esses são os 3 pilares que, hoje em dia, eu acredito que sustentam um líder. E não adianta ser visto